Fala, meu amigo, tudo certo? Aqui é o Gabriel do Aranjo Técnico, seja muito bem-vindo ao mesmo vídeo. Nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais essas madeiras aqui ainda, começar a colocar o forinho e depois partir para o telhado. Eu não sei quanto tempo eu vou levar isso, mas temos vários dias de previsão de sol aqui, então acredito que dá para trabalhar bem durante vários dias e concluir uma boa parte disso aqui que a gente começou. Depois que tem o telhado aqui fica mais simples, fica mais legal. Eu vou inverter a câmera aqui para te mostrar os detalhes do que a gente está fazendo e comentar sobre algumas coisas que me deixam um pouquinho indignado aqui, mas vamos fazer o que, né? Bora então. Bom, seguinte, para começar eu estiquei uma linha aqui, né? Você consegue ver essa linha aqui, né? Essa linha, ela é minha referência, até ali vai ser a aba, tá? Essa linha esticada aqui talvez você não veja, mas eu consigo ter a percepção que tem algumas madeiras aqui um pouco mais altas. Vamos ver se eu consigo, olha só a diferença aqui e essa daqui, ó, certinho. Cara, não sei bem certo, mas deve dar 1,5 cm. Temos um pouquinho mais altas, um pouquinho mais baixas. Existe uma pequena diferença de uma madeira para outra, mas isso não é um grande problema, tá? Por quê? Porque eu não quero que seja. Seguinte, mesmo se eu fosse pegar madeiras novas, tem algumas imperfeições, alguns tamanhos um pouco diferentes, mas aqui isso acontece bastante por causa dessas madeiras antigas, né? Elas tem uma diferença entre si, tanto de grossura como de tortura. Elas são mais tortas algumas. Por exemplo, essa aqui você deve estar imaginando, Gabriel, você poderia ter apoiado alguma coisa aqui embaixo e ter subido ela um pouquinho, mas não ia dar certo, porque aqui para cima ela já tem uma curvatura diferente, né? Aqui ela já está mais alta do que a outra, então pouco adianta, né? O torto dessas madeiras influencia um pouco nisso, mas não chega a ser um grande problema, tá? Isso a gente lida, e por causa disso eu comprei essas repartições aqui. O forinho ele fica muito aparente. Essas repartições aqui elas são mais grossas e vão ajudar bastante a melhorar essa questão, tá? Só que eu fiquei um pouco indignado com isso aqui. Faz uns 3 meses, mais ou menos 2 a 3 meses, que eu tinha pedido o preço dessas repartições e a madeireira aqui tinha me passado R$27 o metro quadrado. Mandei vir essa semana passada na verdade, veio a 45. Eu fui lá fazer um acerto com o cara da madeireira, ele falou: ó, Gabriel, é o seguinte, o preço é esse. Se eu tivesse 1.000 metros, eu venderia os 1.000 metros. Eu não consigo mais madeira. E essas aqui já são de uma qualidade bem ruinzinha, olha só. Bastante falha, tem falha aqui, tá? Elas não são bem perfeitas, bem lisas, elas têm bastante áspero, tem bastante rebarba, tá? E olha só aqui, muita falha, então acaba dando bastante perda essas falhas aí, tá? Acaba não sendo algo interessante. E isso se torna mais caro ainda. E quando você compra essas madeirinhas assim para fazer esse tipo de foro, aqui eu calculei, eu preciso de 30 metros quadrados e com as perdas vai dar uns 34 metros que eu preciso, né? Sempre tem perda, não tem jeito, então sempre tem que comprar um pouco a mais. Essas aqui são os ripamentos para o telhado. Depois esse fardinho de ripas, que vem 2, 4, 6, 8, 10 ripas, 50 e R$49. E imperfeitas também. Olha isso aqui. Olha o desigual delas, tanto na largura como na grossura. Olha só essa aqui, que fininha comparada com as outras. Então, mais estreita, enfim, também não são muito boas. Hoje em dia não se consegue mais muita madeira de qualidade e não com preço bom, pelo menos na nossa região, tá? É muito pouca opção que a gente tem aqui para comprar de qualquer tipo de madeira. Comparado com outras regiões, a gente não tem muita opção aqui. E quando tem, o preço é bem caro. Por isso que eu também estou fazendo o possível para preservar essas madeiras velhas. Falar um pouquinho de valores até o presente momento. Eu gastei em material inicial tanto de ferro, areia, cimento, tijolo, mais ou menos uns R$2.000. Os 4 pilares dos 4 cantos, essas 2 pecinhas aqui, essas ripas, mais o forinho, deu 2.100 na madeireira, tá? Mas é isso. Foi mais um fardo de ripa desses aqui antes, mas isso deu 2.100 aqui na madeireira. Então até aí já gastei uns R$4.000. Eu gastei mais uns
R$ 500, eu não tenho certeza, mais ou menos nessas barinhas de rosca que eu usei aqui e parafuso Iroela, tá? Só que aí eu também me surpreendi, as primeiras barras eu comprei a R$ 7 e as últimas, quando faltou, eu peguei a R$ 13. 13, cara, de 7 para 13, quase dobrou, né? Então tudo isso aumenta o preço. Eu tinha pensado inicialmente que, tirando obviamente o material que eu tinha aqui, né, eu ia gastar uns 5 a 6 mil reais para terminar isso. Só que eu não ia fazer o mezanino que eu vou fazer agora. E eu já gastei 5 mil até aí, praticamente, tá? Eu sei que não é um grande valor, mas mais ou menos para você ter uma base de preços e coisas. Aí sempre vai mais prego, uma coisinha e outra. Então vamos dizer assim, o grosso da coisa que eu comprei deu uns 4.500 e foi mais uns 500 pila em outras coisinhas que às vezes a gente não lembra, tá? Então às vezes você tem uma madeira antiga aí, de uma casinha antiga, alguma coisa que você compra, então dá para você ter uma base, mais ou menos. Dificilmente, depende do projeto que você vai fazer, mas depois, além disso, telhado eu tenho aqui, a maior parte dele, tá? Eu tenho aqui telhado que foi comprado demais por causa de um... bom, outra hora eu conto a história, mas assim, eu tenho quase telhado suficiente aqui. Se fosse comprar hoje o telhado para um projetinho mais ou menos do tamanho desse aqui, 4x5, vai dar uns 4. Eu tô calculando mais ou menos a aba junto, né? A aba. Então também, na aba também vai telhado, né? Não tô calculando medidas internas, é uns 4x5 com a aba. Mais uns R$ 1.000 de telhado, mais ou menos. Bom, mas agora vamos ao assunto desse vídeo, que é colocar o furinho aqui. Ele vai simplesmente ser pregado, né? E depois o telhado. Para colocar o telhado, eu coloquei aquele andamezinho lá. Minha ideia é a seguinte: é botar o foro, né? Botar o ripamento, cortar sobras aqui das madeiras e pregar uma escorinha aqui na madeira. Aí eu subo a peça de telhado até em cima do andaime, daí empurro para cima e depois eu venho embaixo com a escada para parafuseio e depois eu venho aqui em cima e parafuseio esse um lado, tá? Aí o outro lado eu consigo parafusear embaixo, a partir de cima eu vou ter que ver ainda como é que eu vou fazer, mas eu vou ter que dar um jeito de subir nesse telhado depois e fazer isso. Mas enfim, não é para agora, e depois eu vou dar um jeito, porque cara, é um ângulo de caimento de praticamente 45 graus que eu fiz aqui. Assim, é mais do que o padrão, é mais alto esse caimento do que o padrão. Só que, cara, é mais ou menos o que eu pude fazer. Eu tô tentando encaixar essa brasinha aqui, como você já está cansado de saber, dentro de coisas que eu tinha aqui, né? Tanto telhado, madeira e tudo mais. Então eu planejei esse projetinho para aproveitar o máximo possível essas coisas que eu já tinha aqui, né? E depois você vai vendo como a gente vai finalizando, o que a gente vai fazendo, e vamos conversando um pouco mais sobre isso. Agora eu vou trabalhar um tempo, vou colocar as madeiras do telhado aqui de uma parte, daí eu retorno para falar mais sobre isso. Mas como eu fiz as medidas aqui, né? Primeiro eu estiquei uma linha central, aqui em cima, ó, tem uma linhazinha central. Aí eu medi dessa linha até essa linha ali, né? Para dar... Ali deu 3,45. Na verdade 2,95, né? 2,95. E o telhado ele tem 3,5 as peças de telhado, então vai dar 10 centímetros de sobra ainda aqui por cima. Mais ou menos isso, tá? Então é por aí, vou deixar uns 10 centímetros para fora das madeiras do telhado. Se depois eu quiser fazer uma calha, aí eu tenho como fazer, tá? Apesar que nessa nossa região, nesse nosso lugar aqui, não é viável ter calha. É muita folha que cai e entope muito rápido a calha, né? Aí é melhor você deixar a água correr direto para o chão e fazer alguma coisa lá no chão para captar, do que deixar entupir calha sempre, né? E vamos gravar um pouco sobre o progresso. Eu tô gravando esse takezinho porque eu quero te mostrar algo bem interessante. Bom, aqui na ponta eu tô colocando 2 pregos, essas tabuinhas, você vê aí, né? E nas outras madeiras, isso aqui é uma grápia, essa madeira aqui é uma grápia, isso aqui é uma canela, não sei que tipo é, mas é canela bem antiga que tava lá no nosso galpão. Isso aqui é uma grápia, tá? Já é dura essa aqui, né? E mesmo assim, ó, prego a maioria tá indo bem. Olha esse aqui, tranquilinho, tá? Olha só, aqui, tudo certo, né? Aqui na ponta, que aqui é a emenda das peças, tudo certinho. Os pregos tudo ok, tudo ok. Nessa canela aqui também, ó,
prego tudo ok. Agora vamos chegar no angicão. Olha aqui o angico. Cara, se você tiver um cara construindo pra você e que conseguir bater um prego no angico, esses pregos de hoje, que o pai diz que são pregos de manteiga, sem entortar, cara, nunca perca esse funcionário, porque o cara é bom. Isso aqui, velho, não tem explicação. Sério, não tem explicação. Isso aqui, esses angico vermelho antigo, eles são tão duros. Isso é pior que um osso, cara. O prego aqui ainda é uma situação fácil, porque o prego vai reto nessa tabuinha, né? Ele chega reto lá, mas pegou no angico. Cara, não tem. E depois para arrancar esses pregos. Esses pregos de hoje você rasga ele, mas ele não sai de volta da madeira. Eu me considero mais ou menos bom no martelo. E você vê aí o que está acontecendo quando eu tento bater um prego nesses angicos. Eles vão, tipo, 1,5 cm, 2 centímetros, 3 talvez. E não vai mais. Cara, não vai. E é isso aí. Até vou bater um prego aqui junto com você para você ver. Por isso que tem que dar um pouco mais de valor para esse tipo de madeira. Essas madeiras antigas. Isso aqui pode ficar, sei lá, 20 anos no tempo sem erro. Deixa eu só botar o prego aqui que eu tô com uma mão. Só cravar um pouquinho aqui para ele não cair. E vamos no martelo agora. Presta atenção aí. Aqui com uma mão é mais difícil, cara. Mas o negócio é outro nível. Não tem jeito. Vamos tentar arrancar? Ah, até que veio. Vou botar outro prego nesse mesmo buraco, só pra gente brincar um pouco aqui. Deixa eu pegar outro prego. Caiu minha touca, que tá frio hoje aqui. Aí. Vamos lá. Ó. Chegou no finzinho. Tortou. Vamos para um... Vou pregar um aqui numa outra madeirinha. Só pra você ter uma ideia. Aqui. Vai, vou botar um preguinho aqui. Opa! Uma mão, né? Desculpa o balançar da câmera aí. Vamos lá. Gravando é mais difícil, né? Você tem que se concentrar em duas coisas. Mas, cara, a coisa é bem diferente. É outro nível, não tem comparação. Esses angicos, se eu botar um pedaço dessas pontas aqui no fogo, depois no fogão a lenha, a chapa envermelha e queima por muito tempo, não se compara com outro tipo de madeira. Acho que um pedacinho daqueles ali, se eu cortar, vai ficar não sei, mas umas 2 horas no fogo, sem queimar, e gera um calor fora do normal. O pai me fez uma dessas quando eu construí minha casa. Quando eu construí minha casa aqui, né? Esses pilares que você vê aqui são angico. Esses aí eram as vigas por baixo do nosso galpão lá. Nós moramos por muito tempo, antigamente, dentro daquele galpão que caiu. E essas aí são as vigas da parte fechada. Depois eu trouxe pra cá. E sobrou umas pontinhas aí, tipo 20 centímetros, 30 centímetros delas depois que eu cortei, dessas madeiras aí. Veio muita coisa daí lá, daquele galpão caído. Aí quando a gente foi inaugurar a casa aqui, foi fazer uma festinha de inauguração. O pai já tinha tomado um pouquinho. Aí ele, vocês querem ver fogo? Querem ver fogo mesmo? Querem esquentar a churrasqueira? Era um dia frio. E ele me taca uns pedaços desses angicos na churrasqueira. A churrasqueira recém-feita, nova. Trincou tudo no primeiro dia, no primeiro uso. Por quê? Porque o pai tinha bebido um pouco, ele não se ligou nisso. Aí ele queria mostrar o quanto essas madeiras esquentavam, como isso era madeira boa. Tacou na churrasqueira e fez fogo. E a churrasqueira, tipo, todo mundo sabe que você faz 2 ou 3 churrascos primeiro pegando mais leve, né? Porque a tijolo ainda fresquinho, massa fresca, tijolo refratário colocado há pouco tempo. E o pai queria impressionar ali, tacou lenha, fez um fogaréu, mas trincou tudo a churrasqueira. Ficou cheia de rachadura. Depois tive que dar uma reformada, mas não ficou a mesma coisa não. Bom, meu amigo, o sol já está se pondo aos poucos atrás das árvores. E eu vou gravar agora, antes que escureça mais, que nesse momento eu consigo fazer um vídeo um pouco mais... com melhor qualidade, né? Bom, até aqui tá ficando assim o nosso trabalho, tá? Eu vou erguer a câmera aqui e te mostrar algumas coisas. Seguinte, né? Até agora eu gastei
fardos não, 3 fardos de repartição. Aquela ripa ali é uma ripa de telhado de telha, na real, ela não é de brasilite, né? Mas eu vou usar ela porque em algumas situações pode ser que o parafuso ele vai passar e eu vou conseguir botar o parafuso nessa viga aqui também, tá? No caibro. Eu cortei as sobras, botei esses pontaletezinhos aqui, porque daí eu consigo empurrar o telhado de lá pra cá, largar ele em cima e deixar ele apoiado em contra, entendeu? Aí eu consigo fazer isso sozinho. Em algumas peças eu tô vindo de lá pra cá, né? Essas aqui, na real, ó. Essas aqui eu venho com a peça inteira de lá pra cá, termina aqui. E lá eu vim de lá, tá? Eu tô fazendo de 4 em 4. O ideal seria uma pra cá, uma pra lá, a emenda. Mas aqui não vai interferir em absolutamente nada. Seguinte, eu não recomendo esse tipo de madeira aqui pra qualquer coisa que vá ficar no tempo. Pega tempo, isso aqui empena bastante. Apesar que do jeito que tá ficando firme aqui, eu acho que não vai fazer mal pegar uma chuva aqui e molhar um pouquinho. Porque não vai chegar a empenar muito. Só que o Pinus, de fato, ele dá uma estufada, ele não fica mais com uma boa qualidade se ele chega a molhar. Mas hoje eu ainda tenho mais uma meia horinha para trabalhar aqui, eu tenho que entrar, tá bem frio. E aqui eu vou falar das sobras. Então essas peças mais longas que eu estou usando, que vem de lá para cá ou dali para cá, a sobra que está gerando é essa daqui, ó. Esse aqui é a sobrinha. Opa! Essa aqui é a sobra, tá? E a peça mais longa é essa daqui, a sobra. Essa sobrinha aqui talvez não seja sobra, tá? Porque se você analisar aqui, ó, dependendo da situação, eu vou usar ela. Ela transpassa. Então poderia pregar aqui e ali e por baixo não aparece emenda. Mas eu acho que eu não vou usar, vou guardar isso para fazer alguma outra coisa em algum outro momento, tá? Talvez em repartição interna, alguma coisa assim. Mas enfim, não tá dando desperdício, assim, um grande desperdício de madeira. O desperdício que tá gerando esses pedacinhos. Esse aqui é o mais comprido que vai ficar de desperdício, tá? Pode pensar, foi sorte? Não, não foi, foi planejado. Eu sabia que essas peças teriam 3 metros, e eu sabia que essas coisas seriam mais caras, então eu já planejei o distanciamento dessas minhas vigas aqui para que as coisas se encaixassem dessa forma, tá? Já planejei fazer a aba junto nesse sentido, para que as coisas dessem certo, tá bom? Assim, geralmente a ripa que segura o telhado é mais grossa que essa que eu usei aqui, mas ela geralmente é 6x4 que se usa aqui. Aqui eu estou usando 2x4, se eu não me engano. Ela tem 2x4, 4 centímetros para lá e 2 de espessura. Aí o parafuso ele provavelmente vai atravessar, vai pegar ou aqui ou vai pegar em cima da viga. E se pegar aqui no meio ele vai sair embaixo, tá? Mas não é um problema, depois eu corto a sobra do parafuso, passo uma lixinha, ninguém vai ver. A questão que essa ripa vai fazer aqui, ela vai fazer mais o espaçamento do telhado com essas repartições aqui. Eu não quero um espaço muito longo por causa dos acabamentos depois que eu vou fazer. Aí um espaço muito longo, não sei, na minha imaginação aqui não vai ficar tão legal. Basicamente até agora é isso. Eu gostaria de gravar de uma maneira melhor aqui, mas eu tô trabalhando meio sozinha. Minha esposa até tenta me ajudar às vezes, mas é difícil para ela também trabalha fora, né? Na verdade ela cuida dos meus pais, mas ela não tá aqui, né? Ela sempre tá lá cuidando dos meus pais, que já tem um pouco mais de idade, faz os serviços mais pesados lá, né? As coisas que a mãe não pode fazer. E nós temos um bebezinho de 7 meses agora, e ele também demanda bastante tempo, então só peço que você entenda a forma que eu estou gravando aqui, que eu estou fazendo o possível para compartilhar esses conteúdos com você também, tá bom? Bom, olhando desse lado aqui, esse aqui é o nosso progresso. Isso aqui foi uma tarde de serviço. Vou colocar esse forinho ali, que são na verdade tábuas de repartição. Eu não posso me mover muito aqui, que daí o sol sai de trás da árvore e prejudica um pouco a qualidade da gravação. Mas essas pontinhas aqui, a minha ideia é empurrar o telhado em cima, escorar ele, deixar ele descer e escorar aqui, né? Então com isso eu posso posicionar o telhado, depois eu venho com uma escada aqui pro lado de baixo para botar os parafusos e depois do lado de cima lá eu ainda alcanço. Essa do meio eu vou ter que pensar no jeito que eu vou conseguir subir ali para botar os parafusos. E eu tenho uma boa notícia também nesse vídeo, eu até me animei para te mostrar isso. Vamos lá. Bom,
essa visão aqui de cima, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Ficou super bacana essa questão de ter umas dessas madeiras um pouco tortas. Eu já sabia que isso ia acontecer, só que eu tô feliz que deu certo. Elas estavam tortas. E essas tabuinhas aqui, elas já são um pouco mais grossas, elas são, uns 2 centímetros mais ou menos, elas são bem grossas. Eu escolhi essas pela resistência, óbvio, porque elas também não trabalham tão fácil em lugares úmidos, né? E porque elas iam exercer uma pressão significativa aqui por cima. Isso fez com que uma parte eu coloquei ontem, até aqui assim eu botei ontem, daqui para cima eu fiz agora, né? Deu mais ou menos um pouco mais de meio dia de serviço, um dia quase, aqui para fazer essa parte aqui. Foi bem complicado de montar por causa desse desnível nessas madeiras, mas a pressão que elas estão exercendo, elas estão emparelhando tudo. Tá ficando tudo no mesmo nível e não tá ficando um desigual. Madeiras como nem aquele angico ali, essa ali obviamente não mexe, ou essa grape aqui do lado, mas essas vigas aqui, esses caibras aqui, que são de canela, ou isso também com certeza vai acontecer com pinos, com eucalipto ou qualquer outra madeira que você escolher, né? Ele vai ceder, com a pressão que isso aqui tudo exerce, ele vai endireitar um pouquinho. Só tem que cuidar para elas terem mais ou menos assim a mesma espessura. Um pouquinho torto, que tem uma aqui e uma ali, só você tenta inverter, né? Você tem uma, nesse caso aqui, essa aqui estava torta para cima e essa aqui estava com a barriga para baixo, essa aqui para cima. E a pressão ali, uma contra a outra, isso faz com que ela emparelhe legal, fique bem na posição, né? Eu tô um pouco cansado, puxei muita coisa aqui pra cima hoje, então você deve estar percebendo aí que eu tô ofegante. E eu também acabei de bater a cabeça aqui atrás, que eu fui me levantar, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Agora aqui, só pra você ter uma ideia, eu deixei aqui por cima uma sobra. E depois esse lado de cá vem posicionado assim. Então isso aqui fica embaixo do telhado e o acabamento aqui dentro fica perfeito, o acabamento fica show de bola, tá? E eu já tô pedindo sugestões de cores, ó, por isso que eu fiz essa pintura antecipada aqui, que daí eu consigo esse acabamento aqui, ó, perfeitinho, sem ter mancha, sem ter nada, por isso que eu fiz essa pintura antecipada. Eu tô pedindo sugestões de cores para pintura disso aqui. Eu já vi em alguns lugares esses furos de pinos que foi vernizado somente com verniz transparente, né? Verniz sem cor. Ele não ganhou brilho, ele ficou com cor de ovo podre, um amarelinho bem tosco. Eu tô pensando em simplesmente uma seladora, só para dar uma selada nessa madeira e deixar assim, né? Ficou bonito, eu gostei. Mas a minha ideia inicial era emparelhar tudo isso aqui com verniz em buia. Pintar esses aqui junto com a embuia. A segunda mão seria embuia aqui por cima, que delas ficariam um pouco mais escuras que o furinho. Mas, cara, olhando aqui eu gostei bastante de como é que ficou até aqui, né? E tô pedindo sugestões, fique à vontade para sugerir. Esses acabamentos aqui, obviamente, mais tarde a gente faz, tá? Elas são transpassantes, então, obviamente, eu já fiz a aba aqui, tá? Já fiz a aba. Assim, ó, essas pontas aqui eu vou deixar por enquanto, que depois, quando eu fechar o azeitão, tudo, ela pode me ser muito útil para fazer uma base de andaime, né? Para apoiar umas tábuas ali, fazer um andaime, alguma coisa. Coloco mais uma madeira aqui no meio para fora de alguma forma e eu consigo usar como apoio, né? Então eu vou deixá-las por enquanto, vou cortar elas bem no finzinho. Agora vem a etapa um pouco mais sofridinha, que é erguer o telhado. Bom, você viu aí no timelapse mais ou menos o que eu fiz. Ela tá meio torta, mas já consigo alcançar nela lá de cima, né? Agora eu vou subir lá, vou pegar ela lá, vou colocar, posicionar no lugar e vou repetir o mesmo processo com todas. Vou trazendo esse andaime pra cá, né? Trazendo o andaimezinho aqui pra cá e vou erguendo folha a folha, uma a uma, conforme a gente conseguir. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o avanço do nosso projeto até aqui. Trabalhei mais um bocadinho, né? E eu vou circulando aqui e vou te falando o que a gente fez. Então a primeira parte foi a colocação do furinho, deste lado aqui, né? Daí depois
eu travei esses pontaletezinhos aqui para cima para conseguir segurar o telhado. Aí eu subi todo o telhado de uma única vez, primeiro, tá? Eu subi todo o telhado primeiro, empurrando ele para cima, nessa direção aqui. Simplesmente fui empurrando o telhado para cima e posicionando ele aos pouquinhos. Eu puxei ele para lá e para cá. Na verdade deu um pouco mais de trabalho posicionar esse telhado do que eu esperava. É bem dificilzinho fazer isso, até porque eu não mexia uma ponta aqui, mexia lá em cima e tava sozinho para fazer isso, cara. Daí foi um pouco mais complexo. Mas enfim, posicionei com cuidado e parafusei. Coloquei mais parafusos do que a média, do que o padrão. Deixa eu comentar rapidamente sobre isso. Por que eu parafusei mais, cara? Aqui tem bastante vento e esse telhado, em sua maioria, é telhado mais velho, que estava jogado há um tempo por aí, ficou para lá, para cá. Aí às vezes ele não ficava muito bem apoiado, ele deu uns trincozinhos, deu algumas falhazinhas que, na verdade, ó, ali tem cola, ali, em mais alguns lugares aí, eu botei um pouco de cola para dar uma, ó, lá em cima também, na verdade, ver ali. Coloquei um pouco de cola para resolver alguns pequenos trincados e algumas coisas assim, por causa da forma que esse telhado foi trabalhado. Isso aqui já desde a época dos pedreiros que fizeram a casa da mãe, esse telhado foi uma sobra de lá, né, a maior parte. Aí eles ficavam jogando ele para lá e para cá, pisoteando por cima, pregando em cima dele, enfim, usando de apoio, enfim, cara. Às vezes esses caras quando fazem um serviço assim por empleitada e tem mais pressa para terminar, aí de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Lá em cima, por exemplo, era um corte de maquita aqui. Era um corte de maquita. Ele usou de apoio para fazer alguma outra coisa. Mas enfim, o telhado ainda tá ótimo. Só resolvi parafusear ele um pouco melhor aqui e lá em cima. Em média é 2.8, se eu não me engano, pelo que o vendedor lá da loja de material de construção aqui me falou, é 2.8 parafusos por telha, que eu gastei em torno de 6. Sério. Só uma coisa interessante que eu vou aproveitar e comentar com você. Ele falou que não dá para botar parafuso no meio, na parte central das telhas. Assim, não sei exatamente se isso faz muito sentido, mas para mim, na verdade, fez um certo sentido. Ele disse que com o trabalhar das madeiras, delas secar, empenar, sol, calor, frio, poderá achar as telhas. Eu acredito que nessa situação aqui, olha, quem é engenheiro, quem é arquiteto e tem um conhecimento sobre isso, por favor comenta, porque eu fiquei curioso, tá? Eu acredito que nessa situação aqui isso não vai acontecer, porque é uma madeira bastante rígida que eu usei em sua maioria, né? E isso vai impedir um pouco que aconteça esse movimento. E é um projetinho pequeno, não é uma coisa grande. Então também vai trabalhar menos. Mas acho que isso faz muito sentido quando for um telhado bastante grande, tá? Quando for um telhado mais longo, que tem madeira mais verde talvez, e que trabalhe mais, né? Aí eu acredito que tem um grande sentido de estourar essas telhas, dependendo da forma que elas foram colocadas. Bom, enfim, depois de parafusear aqui, eu vou ter que cortar esses pontaletes fora, que ficaram aqui assim, olha só, essas pontinhas aqui, né, isso aqui, eu tenho que cortar tudo fora, né, e ali vai o espelho, na verdade, aqui não vou usar um espelho, vou usar uma tábua, mas por padrão seria ali a posição do espelho. Esse telhado, depois que for pintado, ele vai ficar bem legalzinho, né, vai dar pra ver que foi um telhado mais antiguinho um pouco. Vamos falar um pouquinho de como é que tá ficando ali dentro. Olha só, já tá ficando bem legal, já tá ficando como eu esperava. Deixa eu mostrar para você um pouquinho do telhado aqui, né? Eu tinha de sobra folhas 2,44, que são essas mais curtinhas, tá? Ó, deixa eu focar aqui um pouquinho. Aí. E também folhas de 3 metros. As que eu usei até agora são peças de 3 metros. Ia faltar uma, eu comprei essa uma. Né? E tem uma, para você ter uma ideia, zona rural tem disso, tá? Essa folha aqui, eu usei ela para tapar milho, milho para tratar bicharedo, usei ela para tratar milho. Isso aqui, sabe o que é? Isso é de rato e camundongo passar ali para querer comer milho, tá? Essa parte suja aqui, isso virou, eu botei essa e botei umas outras coisas por cima, assim, na lateral aqui ficavam passando os camundongos por cima para ir roer milho. Isso... milho na roça, tá? Assim, coisa de 7, 8 dias, uma semana, que foi uma semaninha aí de um pouco mais de chuva, não deu para recolher tudo que precisava. Depois proteger, eu usei essa folha de brasilite aqui e olha só, né?
É, meu amigo, é isso aí. Agora, vamos mostrar o que eu fiz até aqui. Aquele lado de lá, ele foi mais fácil para fazer, porque, por exemplo, eu empurrava a telha, eu tinha acesso dela por aqui, tá? Para conseguir puxar, ajeitar, alinhar. Aqui eu não vou conseguir fazer isso, né? Aqui não vai ter como. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi cobrir, botar o furinho nessa lateral aqui. Aí eu vou botar essas duas telhas de 3 metros nesse espaço aqui, que daí nessa de fora eu tenho alcance por aqui com a escada. Um vizinho meu aqui me emprestou uma escada. E a outra que vai aqui eu tenho alcance, eu tenho acesso dela por aqui, né? Então eu consigo pegar, acessar uma pela lateral aqui e outra pela outra lateral. Essa parte ali para trás é porque as folhas de 2,44 não são longas o suficiente, então uma eu tenho que cortar para fazer 3 peças. Então eu vou primeiro botar aquela parte lá de cima, deixar afirmado só na ripa de cima, né? Aí eu já consigo fazer a cumeira, tá? Ali também, deixar isso pronto. Depois eu termino de fechar aqui, porque daí eu tenho acesso por aqui mais fácil, né? Eu tô meio fora de forma para subir nesses lugares mais altos, então tem que usar um pouco o raciocínio lógico aqui para conseguir fazer algumas coisas, né? Então depois eu já vou fazer a cumeira. A cumeira, assim, como é um ponto que eu planejei aqui de acordo com as madeiras que eu tinha, com o espaço que eu precisava, não dá cumeira de brasilite lá em cima, ela não serve. Então provisoriamente agora a gente vai usar manta asfáltica. Eu vou colar uma manta asfáltica por cima lá, tá bom? Por quê? Assim, ela é bem resistente. Eu tenho uma manta asfáltica que eu comprei na internet para fazer algumas coisas aí há um tempo atrás. E para ganhar frete grátis no Mercado Livre, eu comprei mais. Então, entre pagar frete e gastar um pouquinho mais com manta e ganhar frete grátis, eu preferi comprar uns rolos a mais. Então, eu peguei 2 rolos a mais do que eu precisava, porque eu ia pagar acho que uns 60 reais de frete, e eu paguei uns 70 pila para os 2 rolos de manta extra e daí eu ganhei frete grátis. Então, eu tenho de sobra aí, por isso que eu vou usar, tá? Seguinte. Eu vou, então, inicialmente usar aquela manta. Isso já, cara, tem coisas que eu fiz aqui com essas mantas asfálticas, já tá 3, 4 anos no tempo, sem nenhum problema, tá? E aí depois, mais pra frente, eu vou ver com a metalúrgica para fazer uma instalação de calha, né? Eles vêm na hora, recortam uma calha como precisa e colocam uma calha lá por cima. Outra coisa que vale a pena falar aqui é a questão do isolamento térmico, manta térmica e tudo mais. Aqui é muito difícil que alguém use, tá? Eu fui olhar o preço disso e aqui na minha cidade tá, nesse momento eu perguntei em 2, 3 materiais de construção em falta e demora para vir, então deu esses imprevistos aí. Eu resolvi não colocar, mas eu ia gastar aí em torno de 200 reais em manta térmica se eu comprasse no Mercado Livre. E 250 no máximo, e até eu achei que isso era mais caro. Mas no fim das contas eu resolvi não colocar, porque eu ia perder esses poucos dias de tempo bom que estão dando agora aqui, que eu tenho para cobrir isso, né? Se eu fosse esperar vir na internet, e aqui na minha cidade também ia dar uns dias para vir, né? Quando você mora em cidade pequena é assim mesmo, meu amigo, tá? E também eu acabei resolvendo usar aqui, essas tábuas são 2 centímetros de grossura mais ou menos, acho que dá 1,8, né? Não é aquele furinho de meio milímetro, quer dizer, de meio centímetro, 0,5 de 5 milímetros, né? Não é aquele furinho, é um furo, é repartição, é usado para repartição de casa de madeira, é tábua grossa. Então ali já tem uma isolação térmica muito boa, e aqui é sombra, cara, sombra quase que o dia inteiro. Eu não vi a necessidade de colocar essa manta térmica aí, tá? Mas a minha recomendação sim seria colocar, se possível coloque, não vai aumentar tanto assim o preço e ajuda um pouco na temperatura do ambiente, manter a temperatura do ambiente. Mas, cara, eu vou botar um arzão aí, vai ter um fogão a lenha para inverno aí dentro, e eu vou botar um climatizador, né, um ar-condicionado para o verãozão, tá ótimo, não vai ser tanto, e também não vou ficar tanto tempo aí dentro também.
Então, esse agora é o trabalho formiguinha, ir ajustando, botando uma escorinha, tipo essa aqui, para ir posicionando, ajeitando bem, alinhando, medindo a distância, sabe, para dar todos os encaixes tudo certinho. E fazendo, né? Agora é um pouquinho de paciência e parafusando, fazendo essas aqui estão alinhadas como elas precisam estar, né? E aqui do lado o alinhamento também está correto para fazer o encaixe do espelho depois, né? Enfim, agora é ir ajustando e fazendo devagarzinho assim. A sua situação de telhado vai ser um pouco diferente, mas o que é legal, se você estiver construindo uma obra mais ou menos assim, meio reta, distância daqui, ali, tem que fechar com a distância daqui, aqui, né? Então você tem uma ideia que as folhas vão ficar alinhadinhas, basta ir fazendo essa medida sempre que o telhado no fim vai fechar. Que eu já vi várias situações de pedreiros assim sem muito conhecimento, né? E chegar aí no telhado e não fechar nada. Por isso que dá importância de acertar esquadro, tudo desde o início, senão essas coisas não fecham depois, tá? Então tem que ter atenção a esses detalhes. Aqui eu tive uma certa dificuldade por causa das madeiras tortas, mas aqui no finzinho tá tudo se ajeitando. Eu vou terminar de botar telhado para cá. É isso aí, é esse trabalho formiguinha, é ajustando, e ajeitando e fazendo devagarzinho. É só isso que eu posso fazer agora, né?
Meu amigo, foi assim que eu coloquei essa manta asfáltica aqui para fazer a função de cumeira, tá? Seguinte, você deve estar pensando, Gabriel, usa um soprador térmico. Sim, adoraria, mas não tem e não vou comprar para isso, tá legal? Agora, conforme o sol bater aqui em cima e se esquentar, ele vai aderir um pouquinho melhor ainda ao telhado. E vai ficar legalzinho, olha só, tá bem coladinho. O que eu fiz aqui não foi o ideal, tá? E assim, se você tá pensando que tinha risco de pegar fogo na garrafa, assim por diante, então com certeza você não pode fazer isso que eu fiz aqui, tá? Eu usei álcool, um pedaço de pano, um pedacinho de madeira e fogo para esquentar ela. E você me viu repondo álcool aí no pano. Naquele momento o fogo ali já estava apagado, tá? Senão não dá para fazer. Tanto é que chegava um ponto de eu poder segurar com a mão, porque aquilo lá já não estava mais nem quente, tá? E ali pegar fogo, isso tem a ver com força de ignição, né? Então, se você não sabe nada sobre isso, não faça, tá? Aqui eu sei que eu não corri risco nenhum. Olha só, o alinhamento ficou bom. Eu poderia botar uma cumeira normal de brasilite se tivesse ponto para isso. Aquelas cumeiras, elas têm, digamos, uma inclinação própria, né? O telhado mais baixo, ela vai ficar balançando dos lados aqui, não vai se fixar. Então, ali você tem cumeira de 10, 15, 20, 25 graus, uma coisa assim. Aqui é praticamente 45 graus. Deve ser um pouquinho menos de 45, deve dar aí uns 42 graus, mais ou menos, a inclinação desse telhado. Então, cumeira normal não vai, tá? Isso aqui é paliativo, tá? Isso aqui vai ficar aqui, obviamente, mas não vai ser só essa a nossa cumeira. Isso aqui daqui uns dias mais, daqui uns meses, quando eu terminar aqui, eu vou ligar para uma metalúrgica e vou mandar eles em fazer uma cumeira de latão, né? De calha. Eles vêm, colocam, rebitam ela no próprio telhado e recortam na hora para ela fazer bem certinho essas ondinhas. Isso aqui faz o que daí? Cara, é uma prevenção a mais para não entrar no morcego, não entrar passarinho e assim por diante, porque acontece muito de entrar bichinho nesse tipo de lugar aqui, ó. Tô pisando aqui em cima desse brauzinho aqui que eu deixei, tá? Então assim, aqui eu não botei o telhado ainda, fiz primeiro aqui em cima para eu ter esse acesso. Eu consigo me escorar aqui por causa dessas ripas, até botei uma ripa a mais aqui, justamente para ter esse apoio. Botei aquela do meio lá a mais, que não botaria, justamente para ter esse apoio aqui para os pés. Se não tivesse isso, eu não teria como caminhar aqui em cima do próprio telhado, aqui é muito perigoso, posso escorregar e cair. Agora o restante é terminar de colocar o telhado. Aqui, essas curtinhas aqui eu parafusei só lá do lado de cima e não tão firmes, né? Não foi bem parafuseado, para que eu possa fazer esse levante aqui, ó, e empurrar a outra por baixo. Não é o ideal, mas aqui foi a forma que eu consegui fazer. Ó, agora eu não estou mais apoiado na telha, ela tem uma boa folga aqui para eu empurrar a outra de baixo, tá? Aqui não tem muito mais o que mostrar. Essa parte aqui de cima é isso. Isso aqui não vai entrar água. Eu já fiz em alguns lugares algo parecido com uma forma paliativa, para ajudar uns amigos, alguma coisa assim, só para dar uma mãozinha, né? Dando essa sugestão. E tá lá 2, 3 anos, nunca deu problema, mas eu acho que em pontos como este aqui, ó, que ela fica um pouco mais espichada, conforme esquenta, esfria, eu acho que pode dar rasgos, tá? Por exemplo aqui. Então não é uma coisa que eu indicaria de fazer para deixar para sempre, tá? Isso aqui seria mais para fazer uma vedação, colar ela aqui por cima antes de colocar o telhado, que daí teria uma vedação por baixo ali, né? Por baixo do telhado. Se tiver uma infiltração no telhado, essa vedação da manta aqui para isso. Mas ela é muito cara para usar numa quantidade tão grande. Eu acho que não é viável. Só se você tiver bastante dinheiro, você faz com seu dinheiro o que quiser, né? Mas eu aqui que não sou rico e que faço as coisas conforme eu posso, eu não vejo viabilidade no meu caso para isso, tá? E uma eu quebrei. Cara, ainda bem que tinha uma 2,44 a mais. Uma eu quebrei, não consegui segurar ela. Essa última folha ali, essa bem de baixo, como eu não tinha mais forinho para me segurar, não tinha mais aquele apoio ali, fiquei apoiado na escada, ela foi muito ruim de colocar. É que eu também não segui exatamente um padrão aqui, eu fui me adaptando e fazendo da forma que eu achei que ficaria mais fácil. Mas consegui finalizar o telhado, ele ficou completamente alinhadinho, certinho, bonitinho, como deve ser, tá? Deixa eu só adaptar a luz aqui.
é isso aí, né? Mais pra cá você vai ter uma prévia de como está lá dentro. Ficou muito legal e eu vou te mostrar isso bem no passo a passo nos próximos vídeos. Só vou para outro lado aqui para te falar sobre algumas coisas que são extremamente importantes. Esse vídeo já ficou longo, mas presta atenção aí, tem um pouquinho de paciência. Eu tenho certeza que essas últimas dicas são uma das principais de todo esse processo. Olha só, tudo alinhado, tudo certinho, o forinho se encaixou, não ficou canto sobrando. Por quê? Porque eu acertei esquadro, tá? O esquadro desse nosso projeto tá certo, tá tudo legalzinho com o esquadro. E se o esquadro não tá certo, forinho por baixo não encaixa, telhado não se encaixa, qualquer acabamento, qualquer coisa que vai fazer não dá certo, não dá, você não consegue botar no esquadro, você não consegue acertar. E aí tem as pedreiras que falam, não, deixa pra mim, eu dou um jeitinho. Cara, pra isso não existe jeitinho, não tem jeitinho pra projeto fora desse quadro. O jeitinho é desfaz e refaz do início, sério. Mas não, claro que não tem como fazer isso, mas é fato. Quando alguma coisa fica um pouco fora de esquadro, lá em cima não colou bem a manta asfáltica aqui, eu tenho que dar um jeito. Mas não vai entrar água, pelo menos, porque lá ela soltou. Mas enfim, depois eu vejo isso. Quanto a esquadro, cara, se você não acertar esquadro, depois você vai ter mão de obra dobrada para fazer qualquer tipo de acabamento. Você pode ter problemas, eu imagino pelo menos, você pode ter problemas com trincos, tá? Porque, ou até um problema estrutural, se a coisa for muito mal feita, se for muito torto, muito fora de esquadro, muito fora de plumo. Então assim, é muito mais viável começar devagar do que querer agilizar no início e não conseguir acertar o esquadro num projeto, ou deixar alguma coisa fora de plumo, porque esses detalhes, que não são detalhes que você deixa para trás de fazer direitinho no início, são os que vão te dar trabalho no final. No final você vai gastar muito mais material e muito mais mão de obra. Então, quando você começa um projeto, cuida com o esquadro, tá? Principalmente o esquadro. Porque aí quando você botar forinho, como a gente fez aqui, botar telhado, botar cerâmica, botar qualquer tipo de acabamento, porcelanato, qualquer coisa assim, as coisas se encaixam, as coisas fluem, tá? E por isso que é importante que você tenha atenção. Se você contrata um pedreiro, cara, vai lá no início da obra, quando ele tirou esse quadro, vai lá e dá uma conferida, compra uma trena, vai lá e dá uma conferida, é só medir, né? No caso, é só medir se todas as distâncias de todos os cantos estão iguais e medir de canto a canto e de canto a canto. As medidas precisam confirmar, tá? Precisam conferir. Mede o esquadro do projeto inteiro e depois de cada cômodo separadamente, né? Quem sabe no início dá tempo de você acertar alguma coisa ou ver com eles como dá para acertar, porque depois no final te garanto que você vai ficar pagando mão de obra à toa e vai ficar gastando dinheiro com material à toa, tá? Então até aí nós temos essa parte pronta. Como esse vídeo já ficou muito longo, eu vou finalizando ele por aqui. E no próximo vídeo eu vou eliminar esse nosso andaime daqui, para você conseguir ver como ficou lá no alto, como ficou tudo ajeitadinho lá em cima. Mas dá para você ter deixa eu caminhar um pouco para cá. Dá para você ter um preview aqui, né? Também vou botar umas mãos francesas aqui. Tinha uma previsão de vento. Aí preguei uma tabuinha ali simplesmente para dar uma travada melhor, porque essas pecinhas aqui elas são um pouco curtas, não tá balançando nem nada, mas agora com o telhado em boca segura mais o vento, daí me deu essa preocupação. Então com uma previsão de vento eu preguei aquela tábua ali, mas depois eu vou colocar as mãos francesas, aí já não tem mais nenhum tipo de problema, tá? Essa é uma forma mais de segurança. Então, para esse vídeo eu fico por aqui. Se você gostou de alguma dica, de alguma coisa que a gente falou até o momento, dá um joinha no vídeo, né? Para esse vídeo chegar a mais pessoas, e se inscreve no nosso canal para ser notificado nos próximos vídeos. E o próximo vídeo já será um review completo de tudo que a gente fez aqui, tá bom? Até lá!